Olá, meu nome é Isis Gouveia e estamos aqui na TV Ondas Play com o programa Incluindo na Conversa, trazendo para você muitas ideias importantes de inclusão e melhorias, ideias de direitos, tudo que envolve este mundo da pessoa com deficiência e o mundo em que todos nós vivemos. Aqui à minha esquerda está o Renê Lazari, que é conselheiro do CONDEF, e à minha direita está a Valéria Ferreira, que tem uma experiência pessoal para contar. E agora nós vamos bater um papo muito legal no quadro Inclusão em Pauta. Renê Lazari aqui para se apresentar para vocês e falar um pouco da experiência dele no nosso programa de hoje. Olá Isis, olá pessoal, me chamo Renê Lazari, sou membro e conselheiro do CONDEF Maricá, sou homem de pele clara, cabelos castanhos e curtos, olhos castanhos, estou usando um óculos escuro no momento, sou pessoa cega, mas isso aí é um mínimo detalhe. Estamos aqui para participar do programa com muito prazer, com muita alegria, de volta a esse programa Incluindo na Conversa, que eu tive o prazer de apresentar há algum tempo, e desejando muita sorte a vocês no comando do programa. Gratidão, Renê. E agora, a Valéria Ferreira, que está aqui do meu lado direito, vai falar um pouco sobre ela. Olá, gente. Sou Valéria. Eu tenho baixa visão e baixa audição. Eu tenho uma altura de 1,67 m, tenho olhos claros e cabelo grisalho. O motivo é muito, assim, gratidão, né? Por estar aqui junto com a equipe, com o Isis Gouveia e com o colega aqui do lado, para poder avançar essa coisa essa força, essa união para trazer para nós a inclusão. Obrigada. Muito bom ter vocês aqui. É incrível podermos falar da questão da inclusão, dos direitos das pessoas com deficiência, e temos também o Dr. Caio Souza, que é conselheiro da Comissão da Pessoa com Deficiência da OAB Rio. Olá, Caio. Olá, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Eu sou um homem de pele clara, eu uso óculos de haste cinza, um cabelo preto liso, tenho barba, tenho bigode, estou com uma camisa rosa. Atrás de mim, do lado direito, uma estante de livros e do lado esquerdo, uma parede com quadros. É um prazer e contem comigo sempre. Maravilha. E o Dr. Caio vai trazer muitas informações importantes aqui para a nossa conversa. Então, começando esse bate-papo, do quadro Inclusão em Pauta, nós queremos saber, sobre o Renê, algumas questões diárias da vida, questões práticas, como é essa mobilidade pela cidade, ele, enquanto conselheiro do CONDEF, que ações também têm sido desenvolvidas em relação às pessoas com deficiência? Bom, antes de qualquer coisa, eu queria parabenizar e cumprimentar o Caio Souza, É muito importante a presença dele aqui conosco, já que é um advogado renomado e pode nos dar muitas informações que nos vai ser importante no nosso dia a dia. Bom, falar de direitos é sempre muito complicado, Direitos da pessoa com deficiência. Eu até em conversa aqui, stand-by com a Isis, estava falando com ela que é um pouquinho complicado você falar que você luta pelos direitos da pessoa com deficiência. Já que é um direito, por que você tem que lutar, É direito adquirido, você não precisava ter essa luta, não precisava ter tanta dificuldade. Porém, não é isso que acontece no nosso dia a dia, Nós temos vários direitos sendo violados aí a cada momento, na questão de estacionamento para a pessoa com deficiência, na questão de prioridade da pessoa com deficiência, na questão de estudo, na questão de trabalho, Sem contar também na própria questão dos órgãos públicos, que nos negam também os direitos que nós temos. Até processos judiciais, como o Caio sabe, nós temos direito à prioridade no atendimento desse processo e ficam aí rolando anos e anos e anos. Eu mesmo tenho um processo contra a SEDAI, já vai para 2 anos e meio até hoje, nem audiência eu fui. Então, assim, é bastante complicado,
E quanto ao CONDEF, é diário a gente receber denúncias, né, da população de falta de mediação escolar, de falta de medicamento na saúde, de falta de atendimento médico, de falta de piso tátil na rua, de falta de acessibilidade mesmo, a mínima que você possa contar, que a acessibilidade é muito ampla, né? Mas o mínimo que você possa ter, a gente não tem, é muito difícil. Mas para isso estamos aqui, para tentar abrir esse leque e clarear um pouco essas ideias, né, informar também a população sobre isso. Quando nós debatemos sobre essas questões, nós trazemos em pauta a possibilidade de todos participarem, de todos se esclarecerem, porque acreditamos que a ignorância sobre as informações, né, a parte de ignorar as informações que são pertinentes à questão das pessoas com deficiência, é algo que traz muitos desafios para todos, né, dentro da sociedade. E por que, Renê, você acredita que esses direitos, embora sejam legítimos, precisam de tanta luta para serem colocados, para serem realmente consolidados? Olha, a pessoa com deficiência é algo assim que nós podemos dizer que é novo, né? Esse debate, essa discussão, apesar de já vir desde a década de 70, né, e se consolidou mais ainda na Constituição de 88, né, mas ainda é muito vazio esse debate ainda, né, no sentido de realmente as pessoas conhecerem e saberem do que é o mundo da pessoa com deficiência. Né? Então eu acho que falta muita informação, começa por aí, muita informação, muita vontade da parte política, tá, de realizar, e a gente, nós como pessoas com deficiência, assumirem de vez o protagonismo dessa luta e trazer para nós a responsabilidade de saber que nós não precisamos e independemos de ninguém para alcançar ou conquistar qualquer coisa. Nós mesmos podemos fazer isso. Nós não precisamos de ninguém para falar por nós, nem para fazer por nós. Tanto que na nossa convenção de 2000, o Caio vai me corrigir, 2002, eu acho, a gente tem um lema que diz nada sobre nós sem nós. E é bem por aí. Se houver qualquer discussão, debate sobre pessoa com deficiência, ali tem que ter uma pessoa com deficiência. Porque não adianta, se você estiver se sentindo mal, você busca um médico. Se você precisar de um torneiro mecânico, você busca um torneiro mecânico. Você não vai buscar um jogador de futebol para fazer uma obra na tua casa. Então, quer dizer, você tem que ter a pessoa certa no lugar certo. Se isso acontecer e se as pessoas derem a oportunidade e o direito que nós temos de viver, de ser livres, a gente vai conseguir alcançar muito mais coisas. Exatamente, essa apropriação da realidade, porque eles têm grandes experiências, inclusive para compartilhar, e sabem exatamente o que passam todos os dias. Dr. Caio Souza, bem-vindo a essa conversa, e é muito importante que você traga aqui algumas informações que são preciosas, né, para a comunidade, para que a gente possa esclarecer cada vez mais essas questões que são tão passíveis de dúvida todos os dias. Tá sem microfone. Seu microfone. Microfone, Caio. Seu microfone está desativado. Opa, e aí? Algumas coisas aqui que a gente precisa dizer, né? A primeira delas, importante, e o Renê pediu para eu corrigi-lo, e eu vou ter que corrigi-lo. A Convenção da ONU sobre Direitos da Pessoa com Deficiência, ela é de 2007. Ela foi ratificada no Brasil com status de emenda constitucional em 2009. Então, esse debate, né, como o Renê falou, esse debate legislativo, esse debate de lei, de norma, ele de fato é um debate que, a partir de 1988, ele se intensifica. Mas se a gente for sair um pouquinho do direito e levar um pouquinho para o social, é um debate que já existe desde antes da Primeira Guerra Mundial. Né? E, assim, um debate quando eu trago no jurídico. Se a gente for fazer um debate social mesmo,
A gente vai falar de Esparta, a gente vai falar de Atenas. Na minha pesquisa de doutorado, que eu entreguei recentemente para a defesa, eu venho trazendo exatamente essa questão de como os bebês e as crianças com deficiência, elas eram tratadas na época em que você tinha Esparta, Atenas, as cidades-estados gregas. Então, tudo isso é muito complicado. E por quê? Se a gente para fazer uma análise, e não uma análise legal, continua na análise sociológica, filosófica. Se você fizer uma análise do que é a nossa sociedade hoje, a nossa sociedade, ela busca corpos perfeitos. Então, o que ela quer é o quê? É a perfeição, é o corpo perfeito, é aquele corpo que escuta, é o corpo que enxerga, é o corpo que anda. Quando, na verdade, a gente sabe, e a gente está aqui nesse programa debatendo, né, eu uso óculos, então eu tenho uma limitação visual que não me classifica como pessoa com deficiência por óbvio, mas todos nós, na sociedade, seja brasileira, seja mundial, temos algum tipo de deficiência. Então, o que a gente precisa num primeiro momento? É entender que todos nós temos limitações e a gente precisa respeitar uma limitação do outro. Tem gente que é muito boa de escrever texto, tem gente que é muito boa de falar em público. E tá tudo bem. Cada um tem a sua potencialidade, cada um tem a sua limitação. E esse é o grande problema da sociedade hoje. A sociedade hoje ainda busca a perfeição da pessoa, que não existe e nunca existiu. Não tem ninguém que seja perfeito. E se a gente traz isso para a legislação, a própria mudança de conceito que o René trouxe na fala dele, do que era para o que é, né? A gente hoje trata a pessoa com deficiência, o conceito de pessoa com deficiência, de uma forma onde pessoa com deficiência é aquela com impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual e sensorial, os quais a interação com a barreira pode ter a sua participação plena obstruída. Aonde está a barreira? A barreira não está na pessoa. Então, essa mudança mostra também o seguinte: a gente não pode olhar para a pessoa pensando na sua limitação. A gente tem que olhar para o meio social, para o meio ambiente onde ela convive, e aí sim entender qual é a limitação daquele meio que faz com que aquela pessoa não possa ter a sua participação plena efetivada, onde ela fica com obstrução da sua participação. Então, esse é o grande ponto da sociedade hoje, é mudar a ideia de que a gente precisa garantir para a pessoa com deficiência que ela exerça a sua cidadania, a sua dignidade de forma plena, e que ela não fique dependendo que o poder público garanta para ela como favor aquilo que é de direito e que está previsto na legislação. Excelente, doutor Caio. E como bem disse, esses corpos perfeitos, eles não estão em lugar nenhum, né? Essa é uma ilusão que é bastante confusa aí, de acordo com essa percepção e essa necessidade de ter corpos perfeitos para que sejamos pessoas íntegras, pessoas integrais, e todos somos pessoas íntegras, independente da configuração que nos foi possibilitada por essa vida, né? Então, eu quero que a Valéria agora conte um pouco sobre a experiência dela no dia a dia, sobre os desafios de mobilidade. A Valéria é uma pessoa que tem baixa visão e baixa audição também, usa aparelho auditivo. Então, ela tem aí uma experiência particular para compartilhar com a gente. Foi um prazer, estar aqui com vocês, né? Uma oportunidade de fazer o meu papel aqui para poder, mostrar lá fora que nós somos capazes. Eu me garanto, eu sou uma pessoa que sou capaz, consegui muita coisa na vida, superei muita coisa, e eu quero passar isso para as pessoas, que nós somos deficientes, mas não somos doentes. A deficiência é apenas uma perda da parte física do nosso corpo. É diferente de a pessoa falar, coitadinha. As pessoas olham assim para mim, tadinha, uma mulher elegante, boa aparência, é deficiente. É o tempo todo isso, eles olham para mim com pena, sabe? Essa coisa de pena não é dizer que você fica humilhada, não é. Mal sabem quem sou eu. Eu sou muito mais que eu consigo tudo que eu quero,
tá? E eu olho assim para as pessoas, gente, não precisa ficar com pena, porque na verdade quem está com pena são ele mesmo, não sou eu, tá? E é muito desafio, muita luta, muito preconceito. O que está faltando no ser humano é o respeito. As pessoas não sabem respeitar, tá? E nessa hora a gente tem que ficar em silêncio, porque não adianta nem falar que você é bem capaz de ser agredida. É incrível essa loucura das pessoas. Eu conheço um pouco a história da Valéria, acompanhei ela no trabalho, no acesso ao trabalho que ela faz na Enel, já é contratada da Enel há 10 anos, desenvolve um trabalho na empresa, e eu acompanhei ela nessa instalação. Valéria é uma pessoa que, embora tenha questão visual e auditiva, ela é uma pessoa com uma autonomia enorme, com muita disponibilidade para a vida. E ela, né, ainda que tenha questões de mobilidade, e ela usa uma bengala verde, que depois ela vai explicar para vocês o que significa, ela sai de casa, mesmo as pessoas segurando ela de vez em quando, impedindo a saída, tentando impedir a saída dela, mas ela sai de casa, ela pega o ônibus e ela vai para as ruas, né, mesmo com essa questão aí, calçadas irregulares, buracos na rua. A Valéria já enfrentou esse problema, né, já caiu né, no buraco. Bater nos postos, pode falar agora? Pode. Então, o que acontece muito erro em geral, é na hora que você vai andar com a bengala, ali na calçada ali, se tem uma obra que eles botaram tela, aquela tela tá ok, né, para separar, só que você vai com a bengala por baixo, mas em cima tem um ferro, embaixo não tem nada. Você tem que ter uma sinalização à distância, assim, tipo um quebra-mola. Tem que ter uma parada assim de quebra-mola. Já cansei de chegar ali perto daquelas telas de obra, né, para isolamento de obra, mas embaixo não tem nada, é só na frente. E o acesso que você faz pela bengala é justamente pelo chão. É no chão. Então precisa que esses ressaltos sejam sinalizados na base. A base. Né? E aí o Renê, né, dentro desse desenvolvimento, dessa questão de mobilidade pela cidade, né, também tem uma experiência aí particular. E nas suas relações com outras pessoas, com outros grupos, inclusive, né, de pessoas com deficiência, e desenvolve a sua vida a partir dessa mobilidade, dessa questão aí da urbanização, inclusive, da questão social, que bem colocou o Dr. Caio Souza, né? Não existem pessoas com realmente restrições. O que existe é uma cidade, um lugar preparado ou não. Então, Renê, eu gostaria de ouvir, né, da sua parte essas percepções e algumas ideias de soluções. Você que está à frente de um órgão, né, participa de um órgão tão importante para a nossa sociedade, fale algumas sugestões de solução para que a gente tenha aí, né, uma mobilidade possível para todas as pessoas, inclusive idosos, né? Quando a gente fala das restrições, a gente também está falando de uma gama de pessoas. Bom, isso, só pegando um gancho do que a Valéria falou, essa questão das pessoas nos olharem, né, com esse olhar de piedade, né? Verdade. É bastante complicado, é uma coisa que você... Só quem passa mesmo que sente isso na pele, né? Percebe que é isso, né? E a gente luta com isso todo santo dia, né? Não há um dia que você não passe por uma experiência negativa nesse sentido. É que nós ainda trazemos conosco muita coisa do passado ainda não tão distante, né? Que nós éramos considerados pessoas desprovidas da graça de Deus, né? Aquele ali porque pecou, então o pai dele pecou, então ele está carregando um fardo porque é um pecador, né? Então, assim, é muito chato isso, a gente tem que lidar com isso, né? Tem que ouvir você chega num local e com pessoas até que atuam contigo ali na militância, você chega num local que você é atendido, a pessoa vira para o seu acompanhante, coloca ele sentadinho ali, ó, naquele banquinho ali, te diminuindo em todos os sentidos, gente. Então é bem difícil. Mas isso aí, como nós colocamos na fala anterior, cabe também a nós também trazer essas informações, né? Trazer isso à baila quanto mais vezes possível, né? Agora, a questão da mobilidade, eu devo confessar a vocês que a minha é muito rasa.
Eu não faço o que a Valéria faz, por exemplo. Eu não consigo sair de casa, andar até o ponto do ônibus, pegar um ônibus e sair. Eu não consigo. É claro que existe uma diferença da baixa visão para o cego total. Não, mesmo assim, eu conheço muitos amigos meus que têm 100% sem visão. Sim, mas é como diz aquele ditado, em terra de céu quem tem um olho é rei. Isso aí, você tem que superar, é uma força, entendeu? Mas aí, o que acontece? Eu não tenho por quê? Primeiro que eu não tive um desenvolvimento perfeito quando eu perdi a visão. Eu não tive... Aqui na cidade você não consegue fazer nada. Quando você perde a visão, tem uma situação dessa, não há nada que te reabilite. Não há na cidade nada que te reabilite. Nem quando você é reabilitado, não há nada que te atenda. Então eu tive que sair da cidade, para São Gonçalo, fazer reabilitação, e era muito difícil. Né? Mas enfim, eu não faço, não tenho essa disposição, essa coragem toda. Eu dependo de transporte, dependo de moto, dependo de Uber, dependo de tudo isso. Mas eu faço minhas coisas, eu saio, eu ando, faço minhas coisas. Agora, a cidade não está pronta para isso. Nem a nossa, nem 1000 cidades que tem pelo Brasil afora, não está pronto, porque eles lidam com números, entendeu? Lidam com números. Então, primeiro, não conhecem a realidade nossa. Não sabem quantas pessoas nós temos na cidade com deficiência, porque não são capazes de fazer um censo. Não são capazes de fazer um levantamento. Tá? Então, olha só, soluções, por exemplo, eu tenho um amigo meu que é cego, que trabalha aqui na cidade, ele é muito mais reabilitado do que eu. Ele veio de São Gonçalo, desce da rodoviária. Ele fala, Renê, por favor, consegue a colocação de um piso tátil dentro da rodoviária, porque o cego sai do ônibus, se você conhece a rodoviária, ela tem a posição do estacionamento do ônibus, ele é em diagonal. Então, se você sair do ônibus e andar em linha reta, você vai cair dentro da outra baia. Entendeu? Então você tem que ter um direcionamento quando você chega, principalmente você que é cego. Você desceu do ônibus, pegou o piso tátil, se direciona e sai da rodoviária. E aquele piso tátil também, não fica todo mundo em cima, ninguém sai do caminho, já viu isso? Olha, eu já fui a secretário, é um absurdo. Já fui a várias pessoas, já pediram na Somar. Eu vou botar na brigada, dá licença aí. E eles não colocaram. 3 anos já que eu estou pedindo, eles não colocam. Então, solução, Luiz, que você perguntou, nós temos a LBR, nós temos, como o Caio disse, a legislação ela é perfeita, está prontinha para a gente. Agora, o negócio é eles colocarem em atividade, em ativar isso, realmente fazer. Entendeu? Porque fazer, como eles fizeram lá na Barra, 50 metros de calçada na praia, para atender, para tirar foto, para inglês ver, não resolve a situação da pessoa com deficiência. Excelente, é verdade. Muito esclarecedor. E agora eu quero pedir para o Dr. Caio Souza falar um pouco sobre essas questões legais, né, que tem a ver com a inclusão e com as pautas da pessoa com deficiência. Bom, Isis, Renê e Valéria, estou aqui ouvindo o debate de vocês, né, um debate muito interessante, muito importante, e aí a gente entra em 2 aspectos importantes, que é a questão da acessibilidade e da inclusão. A gente precisa, de fato, ter espaços acessíveis para que a gente tenha, de fato, inclusão. E aí, quando eu falo de acessibilidade, esse é um ponto importante para os nossos videntes e ouvintes, acessibilidade não é só para a pessoa com deficiência. Né? A mulher grávida utiliza da acessibilidade, o idoso utiliza da acessibilidade, a pessoa com mobilidade reduzida utiliza da acessibilidade, pessoas com doenças raras, doenças crônicas. Então, assim, quando a gente fala de acessibilidade, a gente está falando de uma gama de pessoas e a gente atinge uma gama de pessoas muito maior do que apenas o grupo social da pessoa com deficiência. Então, esse é um ponto que a gente tem que ter com clareza em mente com relação a essa questão. E se a gente for pensar na acessibilidade, existem estudos que mostram que a pessoa com deficiência, a pior das acessibilidades para a pessoa com deficiência é a acessibilidade atitudinal. É a atitude das pessoas, é a atitude de um motorista de ônibus, é a atitude de um fiscal de ônibus, é a atitude de um atendente de loja. Então, a gente tem que pensar sempre que a pessoa com deficiência, além de ser um ser humano, além de ser um consumidor, né, em potencial para qualquer estabelecimento, e eu posso dar o exemplo, por exemplo, o exemplo do Renê. Renê é avô. Se o Renê quiser comprar um presente para o neto dele, como é que ele faz? Se ele não tiver acessibilidade. As lojas estão acessíveis para a pessoa com deficiência visual, por exemplo?
Então, esse é um ponto que a gente tem que pensar. E essa acessibilidade atitudinal, ela é muito importante para diversos aspectos do nosso dia, né? Como o debate que estava sendo travado no estúdio, a questão da acessibilidade arquitetônica. Diversos lugares, a acessibilidade arquitetônica é muito ruim. A acessibilidade urbanística de alguns municípios é muito ruim. Então, esse é um ponto que a gente tem que pensar quando a gente fala de acessibilidade. E, de fato, nós temos algumas leis que tratam de acessibilidade, 10.098, Decreto Federal 5296 de 2004, que podem sim ser executados, podem sim ser efetivados, e deve existir fiscalização. E a fiscalização tem que ser do usuário, a fiscalização tem que ser do Conselho Municipal, tem que ser das associações locais. Por quê? Porque se a gente ficar dependendo do poder público, sem uma fiscalização efetiva, e aí pode se acionar a OAB, o Ministério Público, a Defensoria Pública, os conselhos municipais, para que essa fiscalização de fato aconteça. Porque senão, o que acontece? E eu tenho visto isso com muita frequência hoje em dia. As manifestações das pessoas hoje, todas, são no Instagram, são no Twitter. Mas essa manifestação é uma manifestação que não gera muito efeito. Ela gera efeito porque ela se propaga. Mas se ela ficar restrita à rede social, se o militante for militante de rede social apenas, esquece, porque a legislação não vai sair do papel. Ainda, e isso é um ponto que eu tenho debatido muito, nós precisamos fazer no movimento da pessoa com deficiência, como fez o movimento da mulher, como fez o movimento racial, como fez o movimento LGBTQIA+. É ir à rua, é ir à porta da prefeitura do município, é ir à porta da Secretaria de Acessibilidade do município, ou de assistência social, ou de transportes, ou aquela que seja a secretaria ou a prefeitura que esteja causando um transtorno para a pessoa com deficiência, porque senão não adianta. Rede social é muito bonita, é muito bom, mas a efetividade da rede social é limitada. Quando você vai na porta do governante e mostra para ele a sua insatisfação, 10, 20, 30, 50 pessoas, que sejam 5 mães por conta de uma educação inclusiva, é fundamental que a gente faça isso para mostrar o seguinte: olha, existe uma insatisfação, porque senão não vai sair do papel, a legislação muito bonita que existe no papel não vai sair do papel e a coisa vai continuar sendo feita como sempre foi. Empurra para debaixo do tapete porque são 2 pessoas, 3 pessoas, e isso não vai afetar uma reeleição, uma próxima eleição minha. Então a gente tem que pensar isso, principalmente no ano que é um ano de eleição municipal e um ano de eleição de vereador e de prefeito. E nós temos que estar compreendendo sobre esses direitos para buscar, né, de forma efetiva que eles sejam realmente garantidos. E é muito esclarecedor tudo que você está trazendo. Nós vamos continuar já essa conversa e nesse momento vamos para o comercial. Quando o assunto é gastronomia, é preciso um bom gosto e requinte em seus pratos. No Divinos Restaurante você vai encontrar pratos refinados, temáticos artesanais, com preço tão agradável quanto os sabores. Almoços, jantares, happy hours, você comemora o seu aniversário em um ambiente familiar às margens da linda Lagoa, Barra de Maricá, Divinéia, Rio de Janeiro. Sextas e sábados, o dia todo, das 11 às 22 horas. Aos domingos, almoço das 11 às 16. Conheça nosso talharim Divinos com frutos do mar. E toda sexta é dia da costela bovina com batata e agrião. Faça sua reserva, Zap 21 99885 388. Quero falar com você. Agora a Geração Tempro também é EAD. São mais de 80 cursos disponíveis na plataforma, como marketing digital, empreendedorismo e edição de vídeo. A hora é agora. Acesse ead.geraçãotempro.com ou então @geraçãotempro e fique de boa e independente. Você pode acessar de onde você estiver. Eu, por exemplo, estou usando meu celular. Faça a escolha certa e venha para Sempre também.
This is a new day. Everything bursting with hope. Coming alive. This moment. You got a freedom. No looking back anymore. Open your eyes. It's coming. This is a new day. The old is gone away. This is a new day. Don't let us slip away. Go on and reignite impossible dreams. Become the one you never thought you could be. Woo! All across the sky, new mercies rise, and the future's bright. Estamos de volta e eu quero dizer para você que nos próximos programas nós teremos o prazer de ter a sua interação aqui no TV Ondas Play através do site e do WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela. Nós estamos aqui nessa conversa sobre direitos, sobre inclusão, a importância dessa ideia que ainda é tão nova no mundo, que as pessoas ainda não compreendem bem. E ao meu lado esquerdo está Renê Lazari, ao meu lado direito está Valéria Olá. Ferreira e no vídeo temos o Dr. Caio Souza. Então, continuando aqui na nossa conversa, né, a inclusão em pauta, nós que sabemos que tantos desafios são vividos, né, como eles estavam contando aqui, sobre questões de mobilidade urbana. E o Dr. Caio falou algo que me deixou bastante interessada, né, no assunto. Tem muitas críticas, muitos debates possíveis para a gente chegar a entender melhor, né, sobre essas questões da acessibilidade, da inclusão. E aí ele falou sobre acessibilidade atitudinal, que é talvez hoje o nosso maior desafio, porque a acessibilidade urbana, inclusive, é construída pela acessibilidade atitudinal. Então, doutor Caio, fala um pouco pra gente o que você acha que impede, nesse momento, que essa acessibilidade seja plena, tanto na questão das obras, da infraestrutura, quanto nessa questão da atitude das pessoas. Eu digo para vocês com toda segurança e tranquilidade que falta a mudança de cultura na nossa sociedade. E eu explico o porquê. A nossa sociedade, como eu disse na minha primeira entrada, ela busca, né, a perfeição, os corpos perfeitos, aquelas pessoas que não tenham eventual limitação. E aí, o que acontece? O que eu vejo muito nesse movimento específico da pessoa com deficiência? Muitas pessoas só olham para o segmento, né, para esse grupo social, quando tem alguém na família ou quando elas são, de fato, atingidas, quando elas adquirem uma deficiência. Raríssimas são as pessoas que atuam nessa área, e eu me incluo nesses raros, né, que não têm pessoas com deficiência na família, pessoas com doenças raras e que entram nesse movimento e se apaixonam e nunca mais saem. É o meu caso, eu atuo desde 2012 com pessoas com deficiência. Eu não tenho, minha esposa não tem deficiência, meus pais não têm deficiência, não tem ninguém próximo de mim na família com deficiência. Eu tive um amigo no colégio com deficiência física, mas que em nenhum momento a gente o tratava como pessoa com deficiência física. Ele não tinha um braço, ele não tinha um antebraço, o braço dele vinha até o antebraço, o outro começava no antebraço, e ele jogava basquete normalmente, jogava futebol normalmente, praticava atividade física normalmente. Então, a grande questão é a gente olhar para a pessoa com deficiência como ser humano. E esse é o ponto hoje. Eu acho que o grande problema, na verdade, eu tenho certeza que o grande problema da sociedade hoje é não olhar para a pessoa com deficiência como seres humanos. E aí, quando você tem esse olhar capacitista, já que eu estou trazendo para você nomenclaturas que estão te deixando com a pulga atrás da orelha, eu vou trazer mais uma. Quando a gente tem esse olhar da sociedade capacitista, que é esse olhar de coitadinho, esse olhar de incapaz para a pessoa com deficiência, a gente, enquanto sociedade, tá? Não estou dizendo nós aqui participando desse debate, nem os produtores do programa, que eu sei que tem um olhar
super inclusivo, mas a sociedade começa a marginalizar a pessoa com deficiência, começa a jogar esse grupo social para a margem. E à medida que esse grupo vai ficando à margem de direitos, à margem de estar na sociedade, você começa a ter algumas pessoas garantindo esses direitos como se fosse um favor, o que não é favor, é um direito básico. A Constituição de 88 diz que todos são iguais perante a lei. A Constituição de 88 diz que a gente precisa promover uma sociedade igualitária para todos, né, o bem de todos. E aonde que cabem esses todos? Aonde estão esses todos que está na Constituição? Então, essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer todo dia. Quem cabe no meu todos? Quando a gente acorda de manhã, vai escovar o dente, vai tomar um banho, se olha no espelho, quem cabe no meu todos? Será que as pessoas com deficiência estão no meu todos? A pessoa LGBTQIA+ está no meu todos? O negro? O estrangeiro? A mulher? Então esse é um ponto que a gente precisa debater e precisa entender, porque senão a gente não vai cumprir a legislação, a gente não vai incluir todo mundo, a gente não vai acessibilizar para todo mundo, e é isso que falta, essa mudança cultural que falta ainda na nossa sociedade em pleno 2024, sendo que a gente está falando de uma lei da Constituição que é de 1988. São 36 anos de descumprimento de uma lei básica, da lei maior do nosso país. 36 anos de descumprimento e quantos anos de história, né? E somente há 36 anos a gente tem aí leis que possam vir a garantir esses direitos. Já é muito pouco tempo, né? 36 anos, mas se a gente for olhar para a nossa história, a gente tem aí um passado bastante longínquo. E você havia mencionado, Dr. Caio, sobre as crianças com deficiência em Esparta. Então fala um pouco sobre essa questão para a gente, porque se a gente consegue olhar para o passado, né, e entender de onde vêm essas dificuldades, as pessoas, creio eu, né, têm mais facilidade de entender de onde vem a dificuldade de entendimento delas. Quando elas, por exemplo, olham para uma pessoa com uma questão qualquer, com uma necessidade específica qualquer, e consideram isso uma falta, uma disfunção, né, irremediável, ou até mesmo eu já ouvi médicos falando em doença, né, usando o termo doença ou problema para designar uma necessidade específica, isso aí vem de algum lugar, né, vem de algum aprendizado que é perpetuado e por causa disso leva ao entendimento geral que a gente tem hoje, né? Ele não nasceu agora, esse entendimento. Então eu quero que você fale um pouco sobre esse passado aí pra gente. E é muito interessante, Isis, Renê e Valéria, quando a gente fala do passado, né, e eu costumo brincar isso muito com os meus alunos, porque além de ser advogado, eu sou professor universitário, sou pesquisador dessa área também da pessoa com deficiência, eu brinco muito com eles o seguinte: a gente tem que entender o passado para não repetir no futuro. Em Esparta, as crianças que nasciam com deficiência ou as crianças que adquiriam alguma deficiência, o que acontecia com essas crianças? Elas eram levadas até uma montanha alta, né, um monte elevado, e elas eram colocadas lá. E elas tinham 3 opções. Quais eram as opções que essas crianças tinham? Ou elas se jogavam do precipício e elas, de certa forma, suicidavam, ou o tempo faria com que elas não aguentassem e não resistissem às intempéries e elas faleciam por isso, ou os animais, né, atacavam essas crianças e se alimentavam dessas crianças. Então percebe, como a nossa sociedade, desde os primórdios, ela sempre foi muito cruel com as pessoas com deficiência. Se a gente for parar para analisar há 100, 200 anos atrás, alguns países descartavam as crianças com deficiência ou na rua ou na lixeira. Quantas crianças foram encontradas em lixeiras, em meios-fios, na rua, por conta de ser pessoa com deficiência, de ser uma criança com deficiência? Então, a nossa sociedade mundial, ela sempre foi muito cruel com a pessoa com deficiência. Quando que isso começa a mudar? Quando a gente começa,
no século XIX, a ter uma luta por direitos básicos. Não é o que a gente tem hoje. Eu não estou falando da gama de direitos que nós temos hoje. Eu estou falando de direitos básicos. Saúde, seguridade social. Lá nas revoluções industriais, lá no início das revoluções é onde tudo começa a mudar. Então você tem uma série de autores que descrevem essas mudanças. A partir da Primeira Guerra Mundial, a coisa se acentua num grau muito elevado. Por quê? Diversas pessoas começavam a retornar da guerra com alguma deficiência. Fosse ela mental, fosse ela física, fosse ela auditiva, fosse ela visual. Então, quando você tem esse retorno dessas pessoas para a sociedade original de onde elas eram, você precisa dar uma atenção para essas pessoas. E aí você começa a ter associações de ex-combatentes, associações de atendimento a grupos A, B, C, e por aí vai. Então você começa, a partir do início do século XX, a ter uma atenção mais especializada para essa demanda de pessoas com deficiência. Quando vem a Declaração Universal de Direitos Humanos, em 1948, a gente começa a ter um período que é de integração, não mais de segregação. A gente sai da exclusão, vem para a segregação e passa a começar a integrar essas pessoas na sociedade. Mas esse movimento inclusivista, ele começa muito de 20, 30 anos para cá, quando você começa a ter legislações no Brasil e fora do Brasil, pactos internacionais, Declaração de Salamanca para a Educação Inclusiva, Convenção da ONU sobre Direitos da Pessoa com Deficiência de 2007. Então você começa a ter, da década de 80 em diante, legislações internacionais e no Brasil, para que, de fato, as pessoas fossem efetivamente incluídas na sociedade. A gente ainda não inclui, a gente ainda integra, mas a gente já começou a avançar cada vez mais para uma sociedade mais inclusiva. Excelente. Esse é um debate para muitas horas, para muitos programas, né, de muitas formas diferentes, porque é preciso compreender, né, a nossa história, os nossos posicionamentos, para a gente compreender hoje por que essa sociedade trata as pessoas, como a Valéria e o Renê falaram, com um certo olhar de pena, né, uma certa dúvida sobre quem são essas pessoas, o que elas merecem, o que elas podem efetivamente fazer dentro da sociedade. E como o Dr. Caio falou, o capacitismo é algo para ser bem conversado, debatido e compreendido, para que as pessoas possam sair dessa esfera da crueldade, da exclusão, e possam efetivamente entender sobre o que se trata a inclusão, porque só quando tivermos uma sociedade integrada por pessoas, indivíduos que estejam compreendendo todos, né, ao mesmo tempo, o que é a exclusão e o que precisa para ter a inclusão, né, o direito de cada um existir livremente e se expressar da maneira como precisa ou deseja se expressar, como se sente. Então, quando tivermos uma sociedade com pessoas esclarecidas a esse ponto, né, de entenderem que ninguém precisa pedir para existir, ninguém precisa pedir para viver e sentir o que sente. Então, é um direito real que, aos poucos, nós vamos conseguindo aí mostrar cada vez mais. Eu quero pedir ao Renê que faça as considerações finais. Já estamos chegando ao final do programa. Na realidade, nós tivemos aqui uma grande aula, né, como sempre, do Caio, né, porque Caio é uma pessoa que ele transmite todo o conhecimento com uma facilidade muito grande e todo mundo que ouve entende, compreende tudo que ele fala. Parabéns, Caio, mais uma vez. E eu fico muito feliz que tudo que ele expressa, muito do que ele fala é o que eu penso, né? E ele falou aqui sobre a questão da luta, né, que a gente não pode ser militantes de internet, né? E é mais ou menos bem isso mesmo, Caio. E eu queria ressaltar também uma situação que eu brigo muito no conselho e nas rodas de amigos que eu tenho,
quanto à questão da nossa militância de forma geral. Nós temos aqui na pessoa com deficiência várias bandeiras que são levantadas. Eu só peço que a militância não levante a sua bandeira escondendo a outra, entendeu? Tapando a outra. Enfim, levante todas as bandeiras juntas e nos unamos numa só força, porque nós falamos de direitos da pessoa com deficiência e não direitos da deficiência. Então vamos nos unir, e como diz aquela música do nosso grande Milton Nascimento, vamos descer as ladeiras, vamos encher os meios-fios, encher as esquinas e vamos conquistar. Eu deixo aqui o exemplo da Alemanha, da derrubada do Muro de Berlim, que era uma grande vergonha mundial, e a gente não teve um tiro disparado, só com a força da população, com a força do povo. Então a gente precisa entender isso, saber que nós temos a força, nós somos capazes e não dependemos de meia dúzia de pessoas para fazer ou dizer aquilo que tem que ser feito. Obrigado, Caio, obrigado, Valéria, obrigado, Luiz, parabéns e quando precisar, querer estar aqui novamente. Nós é que agradecemos essa participação tão importante para trazer aqui efetivamente a experiência. A gente pode ter muitas teorias, mas a verdade é que a empatia, a compreensão do que são essas necessidades específicas na prática é que torna a nossa conversa mais rica e mais interessante aí para todo mundo. Valéria, suas considerações finais da nossa conversa de hoje. Ainda teremos muitas outras. Então, eu, em primeiro lugar, só tenho a agradecer. Você nem imagina como eu estou me sentindo assim, porque eu estou vendo, graças a conhecer uma pessoa tão maravilhosa na sua fala com o Dr. Caio, que toda a fala que você mostrou, passou para a gente, é isso que a gente estava precisando. Que nós precisamos de umas pessoas assim, para dar a mão um ao outro, porque ninguém faz nada sozinho. Nós precisamos dessa união para levantar essa força e derrubar essas barreiras, sabe? Porque é tão simples viver, é tão bom viver, é ser simples, de ser humilde, sem preconceito. Excelente, excelente a participação da Valéria também, trazendo aqui várias experiências importantes e como ela disse, o Dr. Caio trouxe informações, como o Renê disse também, que trazem bastante esclarecimento e pode aí fazer com que as pessoas tenham percepções diferentes das que elas têm hoje. Então, considerações finais, Dr. Caio. Ponto importante, não vou me alongar, vou ser breve, ponto importante é que a garantia de acessibilidade nada mais é do que você garantir independência e autonomia para a pessoa com deficiência, que é tudo que a gente quer, é tudo que a gente busca, que as pessoas com deficiência elas sejam protagonistas das suas vidas e que elas possam fazer o que elas quiserem na hora que elas quiserem. E um ponto importante que eu falo também para os meus alunos é: não esperem que aconteça na família de vocês para que vocês busquem a garantia de direitos para seres humanos como nós. Todos nós somos seres humanos e a gente precisa olhar para todo mundo como ser humano. Não é um número na lei de cotas, não é um número no censo. São seres humanos que merecem respeito e que merecem dignidade e cidadania. Então, eu falo isso, o Renê me conhece há 10 anos, eu acho, a gente é amigo há 10 anos, e eu sempre falei isso. Eu espero que a minha filha, que nasce em agosto, ela tenha uma sociedade muito melhor do que a sociedade que eu peguei agora, há 10 anos atrás e há 20 anos atrás. Então, se eu pudesse deixar um legado, um recado, tomara que um dia a gente não precise mais de leis para que as pessoas com deficiência estejam de fato incluídas na nossa sociedade. Eu fico à disposição do programa, fico à disposição de vocês, sempre que precisarem, podem contar comigo, é um prazer poder dividir mesa com vocês, viu? Obrigado pelo convite, me senti muito honrado. Excelente, Dr. Caio, nós é que agradecemos a participação e contaremos aqui sempre com mais esclarecimentos, mais informações, porque é justamente isso que nós precisamos, uma sociedade muito bem informada e engajada para que possamos sim existir com direitos
realmente, né, e tranquilidade, né, nessa existência, com o coração aí livre para ser quem nós somos. Então, agradeço a você que está aí com a gente, participando, assistindo, se inteirando dos assuntos, pensando, refletindo e trazendo para dentro do seu coração. Nós teremos aqui o programa semanalmente e contamos com a sua participação também, porque um mundo melhor somos nós quem fazemos. Muito obrigada. Isis Gouveia aqui e logo, logo estaremos de novo juntos.